Se tem uma coisa que não falta em One Piece são personagens poderosos. O anime tá cheio de personagens incríveis e com todo tipo de poder que a gente possa imaginar. É por isso que hoje eu venho com a missão dificílima de listar os 15 personagens mais poderosos de One Piece. Será que tu vai concordar com essa lista? É isso que a gente vai ver agora neste vídeo. Salve nação otaku, aqui é o LM e hoje a gente vai falar sobre um tema muito massa. Vamos falar sobre os personagens mais poderosos do mundo de One Piece e a gente sabe que isso não é uma tarefa lá muito simples. Até porque a quantidade de personagens com poderes incríveis e acima de tudo extremamente criativos é muito absurda nesse anime. Neste vídeo a gente vai considerar tanto a força física quanto os poderes que esses personagens têm à sua disposição, assim como a sua influência. Se tu é fã de One Piece e quer ver mais conteúdo como esse, deixa agora mesmo aquele like porque isso é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas, eu possa trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês. E é claro, já aproveita, se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser o primeiro a saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas aqui vai uma dica muito importante. Quando tu clicar no sininho, não esquece de selecionar a opção todas, porque esse é o único jeito de garantir que o YouTube realmente vai te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. E vamos começar nossa lista com um dos maiores Shichibukai, um dos piratas mais poderosos e influentes que trabalham a serviço do governo mundial. Eu tô falando de Don Quixote do Flamengo, o líder de uma poderosa organização criminosa e rei tirânico da ilha de Dressrosa. Apesar de parecer uma pessoa relaxada e bem-humorada, não precisa de muito tempo para que a gente perceba que ele é um sujeitinho violento, manipulador e, acima de tudo, sedento por poder. O Doflamingo teve uma infância super difícil, onde ele era constantemente torturado. Esses momentos extremamente difíceis fizeram com que ele desenvolvesse uma resistência física praticamente incomparável. Ele, inclusive, já levou disparos explosivos no rosto a queima-roupa que não lhe causaram nem mesmo um arranhão. Esse cara é tão duro na queda que praticamente não sente dor. É preciso um golpe extremamente poderoso para causar um dano significativo nesse pirata. O estilo de combate do Doflamingo envolve principalmente as suas pernas. Só para ter uma ideia, ele é capaz de desferir chutes poderosos o suficiente para demolir um prédio inteiro, e como se isso não fosse o suficiente, ele também comeu uma Akuma no Mi que lhe deu o poder de criar fios. Com esse poder, ele consegue voar, criar fios afiadíssimos e controlar pessoas como se fossem marionetes. Na posição número 14, nós temos o nosso estimado Monkey D. Luffy. O capitão dos piratas do Chapéu de Palha conquistou uma reputação mundial que varia entre insano e um dos piratas mais temidos pela marinha. O corpo do Luffy ganhou propriedades de borracha desde que ele comeu a Gomu Gomu no Mi acidentalmente quando ainda era criança. Muitos não sabem, mas o Luffy treinou durante anos para poder desenvolver técnicas de luta diferentes e poderosas, técnicas essas que ele consegue usar com grande criatividade. E além disso, o capitão do Chapéu de Palha tem força sobre-humana suficiente para quebrar até mesmo aço, destruir navios e empurrar edifícios. Ele também conta com uma grande capacidade de cura e resistência, tem velocidade e agilidade incríveis e é um dos poucos humanos que consegue usar as 3 formas de Haki que ele pode usar para ampliar os seus poderes, desenvolver novas técnicas de combate e também de defesa e até mesmo prever ataques. O Luffy também é um dos 2 humanos capazes de ouvir os reis dos mares. Os reis dos mares aí. O Luffy também é um dos 2 humanos capazes de ouvir os reis dos mares e um dos 4 capazes de ouvir Zunisha. Parece muito, não é mesmo? Só que as habilidades desse borrachudo vão além dos poderes de borracha. Ele foi capaz de entrar e escapar da prisão de alta segurança em Pell Down, ficou conhecido como o único pirata a atacar deliberadamente as 3 instalações governamentais mais importantes e lidera hoje não apenas a sua tripulação, mas também a chamada Grande Frota do Chapéu de Palha, formada por diversas outras tripulações de piratas que se aliaram a ele. Não à toa, a sua recompensa saltou para 1 bilhão e 500 milhões de beris, e ele passou inclusive a ser considerado o 5º imperador do mar. Na posição número 13 temos Dracula Mihawk. O Mihawk é um dos poucos Shichibukai que não possui o poder de uma Akuma no Mi, dependendo apenas do seu Haki e das suas habilidades como espadachim. Inclusive, é o uso de espadas que fez ele ser um dos piratas mais poderosos do mundo. Ele possui o título de maior espadachim do mundo usando a sua Yoro, que é uma espada enorme de lâmina negra que ele carrega nas costas, ou então uma simples faca de manteiga que ele usa contra os seus desafiantes menos poderosos. O Mihawk é tão eficiente com espadas que ele é capaz de criar uma onda cortante forte o suficiente para dividir um navio em 2 partes. Ele também possui reflexos incríveis, sendo capaz de ver a trajetória de um tiro e cortá-lo ao meio. E diferentemente dos outros piratas Shichibukai, o Mihawk não é capitão de navio. Ele nem mesmo possui uma tripulação. Ele é um lobo solitário que navega pelo mundo utilizando apenas um pequeno barco em formato de caixão. Uma figura no mínimo excêntrica. Esse figura ficou meio pálido já. Uma figura no mínimo excêntrica.
melhorou. Na posição número 12 temos Borsalino, que também é conhecido como Kizaru, que significa macaco amarelo em japonês, e inclusive ele é o primeiro almirante da marinha a aparecer nesta lista. O Borsalino é um homem de meia idade, calmo e devagar com as palavras e um tanto que descontraído. Eu sei que isso pode não parecer as características de um guerreiro poderoso, mas vai por mim, tu não gostaria de ter esse senhorzinho como inimigo, afinal de contas não é à toa que ele possui uma das patentes mais altas da marinha. Ele é um personagem extremamente forte e rápido, que tem um estilo de combate muito baseado em chutes. Só isso já faria de Borsalino um guerreiro temível, mas ele ainda tem a manha de combinar as suas técnicas de luta com os poderes da Akuma no Mi que ele comeu. Ele possui poderes elementais da luz, o que permite que ele se mova e ataque na velocidade da luz, assim como transformar o seu corpo em partículas de energia e disparar raios perfurantes pela ponta dos seus dedos. Na posição número 11 temos Silvers Rayleigh, também conhecido como o Rei Negro. Esse cara é uma lenda viva no mundo de One Piece. Ele é um velho pirata aposentado e antigo imediato da tripulação do Capitão Gold Roger, sendo que os dois foram os únicos piratas que conseguiram encontrar o One Piece. Apesar de já ter uma idade mais avançada e de se cansar com mais facilidade, o Rayleigh tem um corpo super saudável e musculoso e ainda já mostrou ser capaz de lutar de igual para igual contra o Kizaru, chegando até mesmo a ferir o almirante. O Rayleigh é um grande guerreiro que possui força, velocidade e reflexos fora do comum, ainda mais para um homem da sua idade. Ele é um excelente espadachim, além de ser um poderoso usuário de Haki, tendo total controle sobre as 3 variedades, inclusive o Haoshoku Haki. O Rayleigh é um cara bastante inteligente e esperto, conseguindo fugir da marinha por 20 anos sem nunca ser pego. Inclusive, ao se confrontar contra o Rayleigh, o Kizaru admitiu que se a marinha realmente tentasse capturar o Rayleigh, ela teria que se preparar seriamente para poder dar conta do recado. Na posição número 10, temos Monkey D. Garp, vice-almirante da marinha e também pai do Monkey D. Dragon e avô do Luffy. Durante a sua carreira, ele se tornou um dos principais inimigos do lendário Rei dos Piratas, Gold Roger, sendo um dos únicos oponentes à altura do lendário detentor do tesouro One Piece. Mas apesar das diferenças, ele se uniu ao pirata para conseguir vencer o temido Rox de Zebek. Outra prova do seu poder foi a batalha em que ele derrotou e quase matou o Don Tindial, cuja recompensa atingiu os 500 milhões de beris. O Garp é, sem sombra de dúvidas, um dos lutadores mais poderosos do anime. Ele tem uma força sobre-humana que permite que ele atire balas de canhão com suas próprias mãos facilmente, além de perfurar paredes e outras superfícies resistentes apenas com um murro. O cara é tão forte que ele consegue até mesmo esmagar montanhas. Como se isso tudo já não fosse o bastante, ele tem velocidade, resistência e capacidade de cura dentre os seus recursos. E em termos de Haki, o Garp domina o Busoshoku Haki, que usa técnicas como o poderoso Soco do Amor, onde ele enche seu punho de Haki para ampliar ainda mais a força do golpe. Na posição número 9, temos Sakazuki Akainu. Sakazuki Akainu. Na posição número 9, temos Sakazuki Akainu, ou Akainu, pode ser Akainu. Sakazuki é o atual almirante da frota da marinha, tendo a patente mais alta dessa força militar. Ele é um cara extremamente sério e duro na queda, sempre dedicado a cumprir a justiça. É por conta disso que ele possui um grande desprezo pelos piratas, fazendo de tudo para combatê-los e puni-los. Ele inclusive costuma usar técnicas de manipulação em jogos mentais para jogar os piratas uns contra os outros. O Sakazuki é o portador do poder de uma Akuma no Mi, que é a fruta do magma, que dá a ele as habilidades de fazer disparos de lava e transformar o seu corpo nessa substância. Só para ter uma ideia, os seus golpes atingem uma temperatura tão alta que conseguem ferver água com apenas um toque e resistir a qualquer ataque de fogo, superando até mesmo a própria Akuma no Mi do fogo. Só para ter uma noção do fator destrutivo dos seus poderes, antes de se tornar um almirante da frota, o Sakazuki teve que disputar o título contra outro almirante chamado Kuzan. Eu falei Kuzan, hein? Essa luta foi realizada numa ilha e durou 10 dias inteiros. Sakazuki obviamente venceu o combate, mas às custas de transformar metade da ilha em uma terra devastada, constantemente em chamas, e já a outra metade se transformou numa terra completamente congelada devido aos poderes do Kuzan. Kuzan, já durante o arco da Batalha de Marineford, ele esteve na linha de frente das tropas da marinha, enfrentando vários piratas ao mesmo tempo. Ele conseguiu derrotar vários inimigos, um após o outro, sem se cansar. Ele também lutou diretamente contra o Barba Branca, resistindo a 2 socos empoderados pela Akuma no Mi do terremoto, que foram desferidos diretamente contra a sua cabeça e a sua coluna. O cara não é pouca coisa mesmo, hein? E na posição número 8 temos Marshall D. Teach, o Barba Negra. O desprezível Barba Negra é um dos 4 Yonko a assumir o posto do Barba Branca após a sua morte. Ele é um pirata sedento por poder e bastante violento, além de ser extremamente estrategista e manipulador, conseguindo até mesmo enganar a marinha ao aceitar o posto de Shichibukai apenas para ter acesso ao nível 6 da prisão de Impel Down,
onde ele recrutou só a nata dos criminosos mais terríveis do mundo para sua própria tripulação. E, inclusive, esse ser repulsivo é o responsável pelas cicatrizes no rosto do Shanks. O Barba Negra é um homem bastante forte e resistente, mas é o poder da sua Akuma no Mi que faz dele uma das maiores ameaças do mundo de One Piece. Ele possui o poder elemental das trevas, que permite que ele crie e se transforme em escuridão pura. Além desses poderes concederem ataques poderosos, uma defesa sem igual, ele ainda é capaz de absorver praticamente qualquer objeto como se fosse um buraco negro. Até então, não parece nada demais ter o poder de uma Akuma no Mi, já que vários outros personagens também possuem esse poder. Só que o Barba Negra é o único personagem na história de One Piece que conseguiu comer 2 Akuma no Mi sem morrer. Após a morte do Barba Branca na Batalha de Marineford, o Barba Negra conseguiu de uma forma misteriosa absorver os poderes de Akuma no Mi do Terremoto, o que faz dele o único personagem a ter 2 poderes distintos. Mais um cara que não é fraco. Na posição número 7 temos Monkey D. Dragon, pai do Monkey D. Luffy e filho do Monkey D. Garp. Monkey D. Dragon se tornou o comandante supremo do exército revolucionário, cujo principal objetivo era derrubar o governo mundial. Não à toa, a sua trajetória fez com que ele ficasse conhecido como o pior criminoso do mundo e fosse considerado o homem mais perigoso e procurado pelo governo. Não se sabe em detalhes quais são as habilidades do Dragon, só que o seu poder é tanto que ele levou as pessoas a criarem rumores e teorias sobre a possibilidade de ele possuir uma Akuma no Mi, mais especificamente a fruta que lhe daria o poder de controlar tempestades. Isso porque, em determinada parte do anime, o Dragon foi capaz de impedir o Smoker de capturar o Luffy e naquele momento o clima ao redor deles mudou por completo de uma chuva comum para um vendaval. Só para ter uma ideia, o poder do Dragon chegou num nível tão elevado que fez com que alguns personagens sugerissem que ele de fato fosse o personagem mais forte do anime. Na posição número 6 temos Charlotte Lin, a gloriosa Big Mom. Ela é a primeira dos Yonko, os 4 mais poderosos piratas... Ela é a primeira dos Yonko, os 4 piratas mais poderosos do Novo Mundo, a aparecer nessa lista. A Big Mom é uma mulher gigantesca, matriarca da família Charlotte, que consiste de seus 46 filhos e 39 filhas e rainha da ilha Toto, ou Totô. O seu principal objetivo é formar uma sociedade utópica onde todas as raças poderão conviver em paz, sem segregação ou discriminações. Muito bom, Big Mom, bom objetivo. Ela é dona de uma estatura e força assombrosas, e como se isso não bastasse, ela também consegue usar haki dos tipos Musoshoku e Haoshoku, mas apesar de tudo isso, é o poder de sua Akuma no Mi que torna ela uma personagem extremamente poderosa. A Big Mom possui o poder de controlar as almas das pessoas. Ela consegue arrancar pedaços da alma dos indivíduos, reduzindo os anos de vida que lhe restam. É desse jeito que ela consegue até mesmo matar o seu adversário com apenas um golpe. Ela ainda pode inserir esses pedaços de alma arrancados dos seus adversários em objetos inanimados, concedendo-lhes vida e caras felizes, como os de desenhos animados. Usando pedaços da sua própria alma, a Big Mom criou 3 companheiros que ela utiliza em combate. Um deles é Zeus, que é uma nuvem de tempestade, o outro é Prometeu, que é um pequeno sol, e por último, Napoleão, que é um chapéu que se transforma em espada. A única fraqueza da Big Mom é que esse poder é ineficaz contra pessoas que não têm medo dela. Só que isso é muito raro de acontecer, já que ela é uma personagem extremamente poderosa, enorme e ainda possui uma aparência digna de pesadelos. Na posição número 5 temos Kaido, o Rei das Bestas. Kaido é o último Yonko, o homem gigantesco, extremamente corpulento e com uma força sem precedentes, tanto que ele ganhou o título de criatura mais forte do mundo. Só te liga que esse título é diferente do título do Barba Branca, já que o Kaido não apenas é mais forte que qualquer homem, como também mais forte que gigantes, monstros e qualquer outro ser que cruze seu caminho. Além da sua força, o Kaido é o personagem que tem a maior resistência física já mostrada em One Piece até agora. Ao que parece, ele simplesmente não consegue morrer. Ele já foi capturado e torturado 18 vezes pela Marinha, que tentou executar ele 40 vezes, mas sempre sem sucesso, já que as armas quebravam toda vez que entravam em contato com a sua pele. Por causa disso, o Kaido adquiriu o hobby de tentar diversas formas de suicídio, com destaque para a vez em que ele caiu de uma altura de 10 mil metros. Ele tem o objetivo de ter uma tripulação de piratas onde todos possuam o poder de uma Akuma no Mi que os transforme em animais. É por esse motivo que o Kaido também é conhecido como o Rei das Bestas, tanto é que ele mesmo comeu uma fruta que lhe concedeu os poderes de se transformar em um enorme dragão. Nessa forma, o Kaido consegue voar e criar nuvens escuras de tempestade, além da habilidade de soprar rajadas de fogo. Mais um cara bem foda. Na posição número 4 temos Shanks, o Ruivo. O Shanks é um dos 4 Yonko, só esse detalhe já faz dele um dos 4 piratas mais poderosos do mundo. E como prova disso, ele já foi capaz de parar uma investida de lança do Barba Branca usando apenas a sua espada e o único braço que possui,
O Shanks não é pouca coisa não, meu cara. A influência do Shanks é tão poderosa que ele foi capaz de pôr um fim na Batalha de Marineford simplesmente por aparecer no lugar. O Shanks é um guerreiro espadachim poderoso, tanto que no passado, quando ele tinha os 2 braços, ele costumava realizar duelos lendários contra o Mihawk. Segundo o próprio autor de One Piece, o Eiichiro Oda, o Shanks é o personagem com o haki mais poderoso de todos, capaz de fazer os habitantes de uma ilha inteira desmaiarem ao impor a sua vontade. Além disso, diferente da maioria dos grandes piratas, o Shanks não possui o poder de nenhuma Akuma no Mi. A posição número 3 temos Rox de Zebek, capitão do Piratas do Rox. Ele era o pirata com maior destaque, isso até a chegada do Gold Roger, que conseguiu conquistar a Grand Line e se consagrar como o rei dos piratas. Apesar disso, Rox ainda representava uma das maiores ameaças para o Gold Roger. Ainda que o Rei dos Piratas tenha cruzado com pouquíssimos adversários à sua altura, ele precisou se unir ao seu principal inimigo, Monkey D. Garp, para poder derrotar o Rox. O Rox também ganhou renome por comandar uma tripulação com alguns dos piratas mais fortes do anime. Vários deles, inclusive, estão aqui nessa lista. A gente está falando de nomes como a Big Mom, o Kaido e o Barba Branca. Após a morte do seu líder, os 3 seguiram como piratas notáveis e se tornariam alguns dos Yonko que um dia iriam alcançar o governo do Novo Mundo. E todos eles respeitavam Rox como o mais forte do grupo. Na posição número 2 temos Edward Newgate, o Barba Branca. Barba Branca era um dos 4 Yonko e construiu a reputação de homem mais forte do mundo e o pirata mais próximo de alcançar o One Piece após a morte do Gold Roger, algo que fez dele o homem mais cotado para se tornar o novo rei dos piratas. Ele era o capitão de uma das tripulações mais poderosas do mundo, tendo como integrantes personalidades de peso. Vamos de novo, que é difícil. Ele era o capitão de uma das tripulações mais poderosas do mundo, tendo como integrantes personagens de peso como Portugas the Ace, Marco a Fênix e Josu Diamante. O Barba Branca valorizava muito seus companheiros de pirataria, sempre se mostrando disposto a se sacrificar para salvar as suas vidas. É por causa disso que ele sofreu vários ferimentos ao longo da sua carreira, que justifica as várias cicatrizes que ele tinha no seu corpo. Mas olha só que loucura, no total foram 267 ferimentos comuns, 152 disparos de armas de fogo, 46 tiros de canhão, uma facada e uma batalha contra toda a tripulação do Barba Negra. O Barba Branca era um homem idoso de 72 anos só, cara, que apesar da idade ainda tinha um corpo definido e musculoso. Ele era extremamente forte, sendo capaz de enfrentar múltiplas tropas da marinha ao mesmo tempo e sozinho. E tô reclamando da vida ainda, hein? A sua força absurda era originada da Akuma no Mi do terremoto, que dava a ele o poder de estilhaçar qualquer coisa. Só para te ter uma ideia, os seus socos eram tão poderosos que criavam fissuras no ar e ondas de choque, além de ser capaz de criar abalos sísmicos que tremiam ilhas inteiras e perturbavam o mar. E na posição número 1 temos o lendário rei dos piratas Gold Roger. Proprietário do cobiçado tesouro One Piece, Gold Roger também deve a sua fama ao grande feito de ter conquistado toda a Grand Line. A história conta que o Roger era praticamente imparável em batalha, tendo encontrado apenas 2 oponentes quase à sua altura: Monkey D. Garp, o lendário herói da marinha, e o Barba Branca, que contava com o poder da fruta paramécia mais forte e era chamado de o homem mais forte do mundo. E meu caro, somente um adversário realmente desafiou e quase venceu o Roger, e como a gente já comentou anteriormente, foi o Rox de Zebek. Considerado o principal rival do dono do One Piece, o Rox só foi vencido após o Roger e o Garp se unirem para poder derrotá-lo. Outros exemplos notáveis das suas habilidades foram suas vitórias sobre os exércitos de vários países e a luta contra Shiki, comandante da maior frota pirata de sua época. Entre as suas habilidades conhecidas estão as suas técnicas de mestre em esgrima. Além disso, ele domina o Haoshoku Haki ao ponto de conseguir causar grandes relâmpagos e uma onda de choque capaz de devastar toda a costa de uma ilha, assim como o Busoshoku Haki que ele usava nas suas armas, como seu sabre que ganhava uma aura negra quando ele usava esse Haki. Gold Roger é o detentor da chamada Voz de Todas as Coisas, que permite que ele possa entender diferentes idiomas. Ele também é uma das 2 únicas pessoas capazes de ouvir o Rei dos Mares, e também uma das 4 pessoas que pode ouvir Zunesha. Se tu gostou dessa lista e quer ver ainda mais conteúdo sobre esse universo incrível de One Piece, então deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser o primeiro a saber sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E me conta também aqui nos comentários o que tu achou dessa lista, se tu concorda, se tu discorda, ou se tu lembra de algum personagem importante que merecia ter sido mencionado por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.